Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele encontrei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Pegue as suas mãos e adore, louve, exalte o nome desse Deus. Cantai, perto está o Senhor, a
noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui no domingo à noite para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom estar com vocês essa noite mais uma vez. Espero que a palavra de Deus fale ao teu coração, toque o teu coração, toque o meu coração, o nosso coração, porque estamos aqui para adorar e cultuar ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador. Nós estamos prestando um culto e não só assistindo um culto. Então eu espero que cada casa, cada local que está nesse momento nos ouvindo, seja um local de culto, seja um local para realmente adorar e louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, quero te convidar para fazer uma oração nesse momento. Então vamos orar? Vamos orar pedindo a Deus que esteja falando conosco, orar agradecendo a Deus porque Ele tem sido misericordioso em nossas vidas. Oremos então. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai bendito, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado por mais um domingo, Senhor, à noite que o Senhor nos dá para engrandecer o Teu nome, para louvar o Teu nome. Mais um dia, Senhor, para podermos estar Te cultuando. E em meio a tanta pandemia, em meio a tantas dificuldades, Senhor, sejam na área da saúde, sejam financeiras também, Senhor, sejam dificuldades emocionais, Pai, que muitos têm passado. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque o Senhor está dando, ó Pai, recursos para os Teus servos de passar por essas tribulações. Mas aqui, Senhor, iniciando este culto, eu te peço também que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Tem misericórdia, Senhor, daquilo, Senhor, que hoje tem nos afligido. Pessoas que estão, Senhor, com transtorno de ansiedade. Pessoas que estão, Senhor, passando por depressão. Pessoas que estão, Senhor, passando por problemas de saúde física, contaminados com esse vírus. Ou então, se não é o vírus, mas problemas de saúde que já vem se arrastando até então. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa estar dando alento, Senhor, conforto a essas pessoas e dando cura, Pai. Sim, te pedimos cura, Senhor, no nome de Jesus. Conforme a Tua vontade, ó Pai, cura cada um que está necessitado nesse momento, Pai. Seja com cada um, Senhor, que está, Senhor, espalhado por esse Brasil, pelo mundo e que carece da Tua graça, da Tua misericórdia. Fica conosco então, Senhor. Te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor olha por nós, porque o Senhor tem nos dado, ó Pai, tantas bênçãos, mesmo em meio a tanta coisa ruim, o Senhor tem nos abençoado. E a maior bênção é estarmos aqui vivos, respirando, cultuando ao Senhor e podendo falar da Tua palavra. Então, nos ensina, nos conforta, fala conosco. É o que nós te pedimos, é o que nós também te agradecemos. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém, queridos irmãos. Amados, nesse momento eu quero também deixar aqui mais uma vez alguns recados. E o primeiro recado que eu quero dar a você é mais uma vez sobre missões estaduais. E aí você pode até dizer, bom, pastor, no domingo passado eu assisti e o senhor falou que tinha encerrado a campanha. E é verdade, a campanha ela aconteceu no mês de julho, não é, até o início de agosto, agora domingo passado. Mas olha, o que eu quero aqui é dizer mais uma vez a você que se você quiser estar ofertando para missões, o faça. Não é? Todo o estado do Mato Grosso, não é? Todos os missionários do Mato Grosso, as plantações e revitalizações que estão espalhadas no Mato Grosso, precisa da nossa contribuição. Então, se você ainda não fez uma contribuição de oferta missionária, que você possa fazer isso ainda. Ainda há tempo sim, é só você transferir, é só você depositar, enfim, é só você entregar a sua oferta para a tesouraria da igreja ou então para um líder do pequeno grupo seu, não é? E aí você poder ofertar para missões. Isso vai ser muito bom e toda oferta missionária que vier ainda, não é, no início desse mês, ainda estaremos colocando para missões estaduais. Nós precisamos sim, é algo que está sendo falado, né, pela Convenção Batista do Mato Grosso, que é necessário alcançar esse alvo de R$170 mil, que não é muita coisa, irmão, se vamos falar do estado todo. Mas precisamos de alcançar sim esse alvo. E aí eu digo mais uma vez aqui que se você ainda não deu sua oferta e você está disposto a fazer isso, faça então, tá bom? Estamos aguardando a sua oferta e a Segunda Igreja Batista aqui em Lucas do Rio Verde irá então
dar essa oferta para missões estaduais, tá certo? Para esse sustento. E como o próprio tema diz, né? Mobilizar para crescer. Então precisamos nos mobilizar. Então é um recado que eu estou dando, não só eu, mas a maioria dos pastores no Mato Grosso, né? A maioria dos pastores batistas do Mato Grosso estão empenhados também em falar isso a respeito da campanha, porque precisamos de sustento da obra missionária aqui em Mato Grosso. Vocês mesmos aqui assistindo o culto viram vários depoimentos a respeito de plantações de igreja, os missionários, e todos eles carecem de sustento, carecem de estar ali trabalhando para a obra do Senhor. Então, mais uma vez um recado que eu dou, se você assim quiser fazer a oferta, escolha como fazer, não é? Tanto pelos líderes de pequeno grupo, como pela tesouraria, né? Entregando a tesouraria, ou mesmo você fazendo depósito ou transferência, tá certo? Diga que é oferta missionária, que aí nós estaremos fazendo isso no nome de Jesus. Outro recado é se você quer devolver o seu dízimo ou ofertar para a Segunda Igreja Batista em Lucas do Rio Verde, a Vida Plena, fique à vontade também, a mesma conta, você pode fazê-lo tranquilamente, se assim você desejar. E a outra questão aqui é informar vocês a respeito dos outros nossos encontros, não é? Nós temos encontros na quarta-feira, geralmente esses encontros têm sido feitos ao vivo. Nós estamos então na quarta-feira falando sobre o Sermão do Monte, não é? A vida do reino, e vamos aí estar com palavras acerca do Sermão do Monte, do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E se você então quiser na quarta-feira ouvir uma palavra de Deus e estar em oração conosco, é só você então no Facebook da Vida Plena, não é? Da Igreja Vida Plena, da Segunda Igreja Batista, aqui em Lucas, é só você então acessar, sempre às 7h30 da noite. E nós estaremos ali geralmente ao vivo, tá bom? No Facebook. E também nós temos os nosso Bem de Manhã, que é uma palavra pela manhã, uma devocional pela manhã, não é? Dentro da nossa escola bíblica discipuladora. Se você se assim quiser ouvir então uma palavra, uma devocional realmente, não é? Você pode estar com a sua Bíblia ali e então ouvir uma reflexão pela manhã. Tem sido bênção, acredito que está abençoando várias pessoas. Você também pode então participar. Então Deus te abençoe. Se você quiser, isso é outro recado aqui, mas se você quiser entrar em contato conosco, fique à vontade pelo nosso WhatsApp. Você pode falar com o pastor Roosevelt, eu estarei prontamente respondendo você. Muitas vezes, se eu não responder logo no momento, mas eu estarei falando com você sim, para que a gente possa estar conversando. Se você está com alguma dificuldade, precisa de alguém para orar com você, conversar, eu estarei ouvindo você. Você pode então entrar em contato por esse telefone, que também é o WhatsApp. Então, vamos mais uma vez louvar ao Senhor com um cântico, e assim nós depois estaremos indo para a palavra de Deus. Então Deus te abençoe e vamos louvar ao Senhor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça.
teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Ah!
amados irmãos, para continuarmos então na nossa série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. E nesta noite nós estaremos falando a respeito de algo que para Jesus era essencial no seu ensino. E ele usa uma parábola justamente para responder a uma pergunta de um dos seus discípulos. Esse discípulo é o apóstolo Pedro. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo 18, versículo 21 em diante. Vamos ler do 21 até o 35, será uma leitura um pouco maior, mas eu quero que você preste atenção e vamos tirar verdades espirituais das quais Jesus queria ensinar para os seus discípulos. E como eu disse, essa parábola é uma resposta para aquilo que Pedro pergunta. Versículo 21 do capítulo 18 de Mateus vai dizer assim: Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo com o que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrado diante dele, rogou-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo soltou e perdoou a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Este, então, chamou-o à sua presença e disse-lhe: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de você? E irado, entregou aos carrascos até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai celestial, se cada um de vós, não perdoar de coração o seu irmão. Essas então são palavras de Jesus Cristo. Queridos, hoje eu quero falar com você a respeito da questão do perdão, a respeito da dádiva desse perdão, a respeito dessa dádiva, porque perceba, vamos começar então a partir do versículo que iniciamos aqui, o versículo 21, vai então ter uma pergunta de Pedro. Senhor, até quantas vezes deverei perdoar? Até 7 vezes? Pedro então indaga a Jesus sobre essa questão das 7 vezes, porque era comum que aqueles mestres da época, os rabinos, que eram os mestres, os que ensinavam, os que discipulavam seus discípulos, faziam discipulado com pessoas, crianças a partir de 12, 13 anos, já estava com alguns rabinos aprendendo. E aí, esses rabinos então ensinavam de que o perdão deveria ser pelo menos no dia 7 vezes. Então, olha, perdoe 7 vezes se necessário. E o número 7, para os judeus, é um número que tem um significado de perfeição. Na verdade, não é quantidade. Quando os rabinos diziam 7 vezes, estavam dizendo que, olha, assim como Deus é perfeito, assim como Deus ele nos perdoa sempre, perdoem também. Então, esses 7 vezes de Pedro, talvez Pedro, como muitos populares, muitas pessoas do povo não entendiam muito bem, às vezes ele achava que era a quantidade realmente. 7 vezes devo perdoar uma pessoa, então? E aí Jesus Cristo dá uma resposta ainda maior para Pedro, Porque Jesus Cristo vai pegar e vai dizer: não, Pedro, 7 vezes não. Segundo
consta no versículo 22, Jesus vai dizer assim: não te digo que seja até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E Jesus não estava dizendo multiplique 7 vezes 70. Não. Quando Jesus fala essa questão de 70 vezes 7, Jesus está dizendo o seguinte: é muito mais que os rabinos estão dizendo. E se for numérico, Pedro, então seja 70 vezes esse 7 que você está achando que é uma quantidade. Então, mais uma vez, para você ficar entendendo, quando se falou de perdão, que Pedro falou sobre perdão, Pedro falou aquilo que se ensinava na época, 7 vezes, mas Pedro não estava entendendo que era 7 vezes no sentido apenas simbólico. Pedro achava que era 7 vezes realmente, então é até 7 vezes que eu devo perdoar alguém, e aí depois disso não perdoo mais. Aí Jesus disse: não, Pedro, você entendeu errado, mas eu vou enfatizar esse ensino. É 70 vezes 7. É muito mais do que apenas 7 vezes. É 70 vezes 7. Porém, Jesus, na sua sabedoria, e como nós já estamos falando aqui, nas parábolas, que ele quer realmente, por meio de parábolas, ensinar verdades bíblicas, então ele vai ensinar uma verdade bíblica pra gente aqui. Ele vai falar sobre a dádiva de receber o perdão e saber que esse perdão que foi gracioso, ou seja, foi de graça, foi algo que foi dado sem merecer, devemos também entregá-lo sem mérito nenhum, ou seja, fazer isso altruisticamente, ou seja, sem querer receber nada em troca. Eu recebi, preciso dar. E aí vem a parábola aqui desse servo, esse servo que podemos dizer impiedoso, esse servo mau, não é? Como algumas bíblias têm aí, um servo mau, porque realmente esse camarada, ele não entendeu o que era a dádiva de ser perdoado. E aí começa a história. Ele então está devendo ao seu senhor, ele está devendo ao seu senhor pelo menos 10 mil talentos. 10 mil talentos, ou seja, meus irmãos, se você for fazer uma equivalência de 10 mil talentos, estou falando da moeda da época, 10 mil talentos, então, como diz aqui na minha versão, a versão Almeida, século 21, 10 mil talentos é o que corresponde a 60 milhões de denários. 60 milhões de denários. E para você ter ideia, um denário, um só denário, era justamente o pagamento de um trabalho braçal. Ou seja, alguém que fosse pago uma diária, por exemplo, né, estava trabalhando ali, tanto na agricultura como construindo alguma coisa, enfim, uma diária de um trabalhador braçal, né, que estava ali em construção, em agricultura, ele recebia um denário pelo dia trabalhado. Ou seja, é a diária de uma pessoa trabalhando o dia todo. Então, Jesus coloca algo assim na história bem grande, né? Ele fala de 60 milhões de denários, ou seja, 10 mil talentos. E então Jesus fala sobre isso, sobre essa questão aí dos 10 mil talentos, e diz: esse homem devia 10 mil talentos, 60 milhões de denários. 60 milhões de vezes uma diária de uma pessoa, e era uma dívida grande realmente. E aí, esse senhor então procura essa pessoa que está sem dívida, esse servo que está em dívida a ele, né? E aí procura ele, como diz a palavra aqui no versículo 26, esse senhor ele procura, 25 na verdade, ele procura então para que pague sua dívida, não é? E ainda diz assim: bom, você não consegue pagar? Ok, venda seus filhos, venda sua mulher como escrava, pegue os seus bens que você tem, não é? Casa, o que você tiver, e pague minha dívida. E no tempo de Jesus era muito comum ter essa questão da escravidão, infelizmente, não é? E perdurou por muitos anos. A gente sabe que a escravidão é uma das coisas da humanidade que é algo hediondo. E naquele tempo, para pagar uma dívida, você poderia pegar sua esposa, seus filhos, vendê-los como escravos para poder pagar aquela dívida. E foi o que o Senhor falou: olha, vendi tudo que você tem, inclusive sua mulher, seus filhos, pague minha dívida. E aí vem a questão da petição daquele servo. E aquele servo pede, não é? Roga. Versículo 26 então. Então aquele servo prostrado diante dele roga ao Senhor: tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Porque eu vou ter que vender meus filhos, eu vou ter que vender minha casa, eu vou ter que vender minha esposa para te pagar. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. E prontamente, no versículo 27, comovido, o Senhor daquele servo solta ele e perdoa a dívida. Eu quero que você entenda
eu quero que você, nesse versículo 27, você entenda comigo uma coisa. Aquele senhor, não apenas comovido, ele diz assim, tá bom, vou te dar mais um tempo para você pagar essa dívida. Não, ele perdoa a dívida. Sabe o que está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que aqueles 60 milhões, não é? Aqueles 60 milhões de denários, ou seja, aqueles 10 mil talentos que aquele servo está devendo, muito dinheiro por sinal, não é? Aquele senhor diz assim, olha, rapaz, sinceramente, está perdoado. Vai embora, você não deve mais nada para mim. Isso é muito interessante. Se nós fizermos uma comparação que está bem clara aqui, eu quero dizer a você que está me ouvindo, que foi isso que Deus fez por nós. Nós, pecadores, nós desobedecemos, nós queríamos viver autonomamente, sem precisar de Deus, não é? Olhando para o livro de Gênesis e vendo que nós pecamos e nós não somos merecedores de nada. E aí Deus fala assim, olha, eu vou pagar essa dívida que vocês têm comigo, essa aliança quebrada, eu vou refazer essa aliança entre você e eu, tá certo? Vou mandar enviar o meu próprio filho voluntariamente estará morrendo por vocês e vamos pagar, né, a Trindade, né, Deus, Trino, vamos pagar então essa dívida que vocês têm conosco, com Deus. E Deus faz isso, e esse Senhor da parábola que Jesus está contando é o próprio Deus mesmo, porque ele perdoa a dívida. Interessante isso. Uma dívida tão grande, de 60 milhões. Eu estou repetindo sempre esse detalhe porque é muito dinheiro. E ele perdoa, está perdoado. Agora perceba o restante da história. Ao sair, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, que aquele servo provavelmente era supervisor, chefe, gerente de alguns outros, ou seja, ele estava devendo para o servo, para o senhor dele, mas provavelmente ele também tinha outras pessoas que trabalhavam para ele. Né? Então, digamos aí numa classe média da vida, ele trabalhava para alguém, mas tinha alguém que servia a ele. Então, por isso que é conservo. E aí, ele sai, e quando ele sai, ele então se depara com alguém, um servo dele, que também deve a ele. E veja a dívida desse camarada. Esse camarada devia 100 denários. Esse camarada devia 100 denários. E aí, queridos, preste atenção. A dívida dele com o senhor dele é de 60 milhões, aproximadamente, de denários. Ou seja, 10 mil talentos. Mas vamos falar do denário, 60 milhões de denários. Esta pessoa que devia a ele só devia, sabe quanto? 100 denários. 100 dias de trabalho de um trabalhador. 100 diárias. 100 denários. Ele foi perdoado de 60 milhões de denários. Quando ele olha para esse que deve a ele, fala assim, me pague. Só que perceba que o texto não vai dizer assim, me pague, e não é só palavras não. E o que ele vai fazer? Ele vai agarrar o camarada, ele sufoca o camarada, ele bate nele. Pague o que me deve. Trata o outro com violência. Trata o outro com ódio. E esse outro só deve a ele 100 denários. Ele devia para o seu senhor 60 milhões. O Senhor se compadeceu dele, teve misericórdia, está perdoado. Alguém pode agora, aqui ouvindo o que eu estou falando, pode dizer assim, mas espera aí, pastor, o outro era muito rico. Portanto, podia fazer isso, de repente ele não era tão rico assim, né? E precisava dos 100 denários dele. Queridos, nós estamos falando aqui de valores apenas. Nós estamos falando de coração grato. E sinceramente, uma pessoa que devia 60 milhões não podia pagar. Agora olha para o outro que só deve a ele 100 denários, algo ínfimo do que ele devia, e ele já vai batendo na pessoa, sufocando a pessoa, agarrando, tratando com ignorância. No versículo 29, aquele servo que devia 100 denários para ele, faz a mesma coisa que ele fez quando ele fez com o senhor dele. Cai diante dele, aos seus pés, ou seja, se ajoelha aos seus pés e pede, tem paciência comigo que te pagarei. Da mesma forma que ele falou com o seu senhor, esse que deve a ele, esse servo dele, também se ajoelha e diz, tem paciência comigo que eu te pagarei. Sabe qual é a resposta dele? Você leu comigo? Ele então responde o quê?
Não quero. Manda ele para a prisão até que pague a minha dívida. Os outros que estavam olhando isso, que também eram servos dele, ficaram assim horrorizados. Mas como é que pode? Como é que pode? O versículo 31 vai dizer, né? Como é que pode? Chega a se dar tristeza. Vamos contar isso para o Senhor maior lá, não é? Ao dono de tudo. Vamos contar para ele, porque, olha só, nós vimos que o Senhor perdoou esses 60 milhões de denários. Agora esse camarada não consegue perdoar 100 denários ali? Não. E eles foram diretamente lá no Senhor para falar isso. Então, assim, ó, não tem nenhuma compaixão com ninguém. E foi perdoado, mas não tem compaixão nenhuma com o outro. Então, quando aquele senhor sabe daquilo, chama ele. Versículo 32 vai dizer isso. E diz claramente uma palavra que eu não quero ouvir isso de Deus. Servo mau. Mal, contrário mesmo de bom. Servo mau. Perdoei toda aquela dívida, porque você me suplicou. 33. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de tu? E 34 vai dizer, aquele senhor, irado, entregou ele aos carrascos até que ele pagasse tudo o que lhe devia. E Jesus então termina a parábola sendo bem claro, não utilizando comparação nenhuma, sendo bem claro. O meu Pai, ele fala agora de Deus, o meu Pai também fará dessa forma com vocês. Assim também vos fará meu Pai Celestial. Se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Queridos, é uma parábola que ela é uma história, mas que é muito clara no que está querendo dizer e qual é a verdade aqui espiritual. E a verdade espiritual aqui é: Deus foi gracioso conosco. Deus foi perdoador conosco. Deus derramou graça, derramou misericórdia por nós. Façamos da mesma forma com o nosso próximo. Façamos da mesma forma com o outro. E aí vem um detalhe. Muitos vão dizer assim, mas não foi com o senhor, pastor, que a pessoa fez isso. A pessoa fez uma coisa assim que eu não consigo perdoar. Pois é. E aqui está a resposta. É que a resposta não está em relação ao que eu acho, o que você acha, mas o que Deus acha. Deus está dizendo, eu perdoei você dos seus pecados. Você não consegue perdoar o outro porque fez alguma coisa errada com você? Você não consegue dar perdão ao outro? Sendo você um pecador e que eu derramei o meu sangue por você, salvei você, perdoei os seus pecados, você não consegue perdoar o pecado do outro contra você? Que juízo de valor é esse que você está fazendo? E aí você ainda pode dizer, sim, mas meu coração está ainda enraivecido, eu não consigo. Não consegue porque nós estamos iguais a este homem que ganhou perdão, mas não consegue perdoar 100 denários. Queridos, eu não sei o que a pessoa, ele ou ela fez contra você. Eu não sei. Mas eu quero dizer uma coisa, o que essa pessoa fez contra você ainda não é da mesma forma do que eu e você fizemos para Deus. O que essas pessoas fizeram para você, pessoas ou pessoa, ainda não é a dívida que nós tínhamos com Deus. E Deus, ele se ira com o pecado. Não ache que Deus, ele é amoroso com o pecado. Ele pode amar o pecador, mas ele não tem amor ao pecado. E quando ele olha para o pecador que está em pecado, a ira está sobre aquele pecador. Mas Jesus Cristo, na sua maravilhosa ação de morrer por nós e nos justificar perante a Deus, derramou seu sangue sobre nós. E quando Deus olha para nós, Deus olha vendo o sangue do seu Filho sobre nós. E aí esse sangue sobre nós remete que não, mas esse sangue é puro. Ele está no meu filho está nele.
a comunhão. Então, na verdade, Deus, a ira de Deus não está mais sobre nós. Por quê? Porque por Jesus Cristo, Ele olhando para nós, por Jesus Cristo nós estamos perdoados. Acontece que a parábola não está apenas falando esta verdade, mas está dizendo assim, a verdade maior é que agora vocês devem amar e perdoar o outro. Independente se esse outro é lavado ou não no sangue de Jesus. Independente de quem é, porque o que está sendo falado aqui é sobre esse servo que foi perdoado. Não está sendo falado aqui sobre aquele que devia 100. Deus não está aqui fazendo uma comparação, bom, será que ele deve mais ou menos? Já está demonstrando aqui que ele devia muito menos. Mas o que está falando aqui é daquele servo que não consegue perdoar esse, mesmo recebendo perdão. Portanto, o texto está sendo bem claro. Perdoe a dívida que o outro tem com você. Perdoe a dívida que o outro tem comigo. Eu devo perdoar essa dívida. Você deve perdoar essa dívida. Você está endividado ainda? Aliás, alguém está endividado com você? Alguém você não perdoou ainda porque fez alguma coisa? Queridos, esta noite Deus está dizendo a você, não tem desculpa. Libere o perdão para essa pessoa. Ligue para ele, fale com ele, converse com essa pessoa e diga, olha, eu te perdoo em nome de Jesus. Por quê? Queridos, isso é muito sério. Porque Jesus no final da parábola vai dizer, porque o meu Pai celestial fará da mesma forma que aconteceu. Aquele homem não perdoou, então outros foram no ouvido do Senhor e falaram, olha lá, não consegue perdoar 100 denários e aí ganhou o perdão do Senhor. Então aquele Senhor leva ele para o cárcere, joga ele lá e diz, olha, agora você vai me pagar tudo. E 60 milhões de denários, aquele homem não ia conseguir pagar, irmãos, porque ele estava preso. Ele vai ter que vender família, tudo que tem, e ainda vai ficar devendo. O que é que a parábola está querendo dizer? A parábola está querendo dizer que Deus é amor, Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça. A parábola está querendo dizer, Deus é justiça. E no último dia, para aqueles que se rebelam, para aqueles que só querem, ô Senhor, me dá a bênção, mas na hora de ser servo e de ser discípulo e obedecer o que a palavra diz, na conduta de vida, incluindo não perdoar, por exemplo, não quero perdoar, eu não quero saber, não quero viver o que a palavra diz, não, para mim é desse jeito mesmo, eu não consigo, pois é nisso aí que a parábola está dizendo. Você não faz parte do reino. Porque se você não consegue perdoar o outro, dar a dádiva de perdão para o outro e dizer, olha, eu te perdoo, a ira de Deus está sobre sua cabeça, sobre você. E não é só aqui que fala sobre isso, não. Em algum momento, lá na quarta-feira, estamos falando do Sermão do Monte. Em algum momento, no capítulo 6, vai ser falado sobre isso. A oração do Pai Nosso. Porque lá no finalzinho vai dizer que Deus, se você não perdoar as dívidas do outro, muito menos Deus perdoará as suas dívidas. O que está querendo dizer, queridos, não é que Deus vai tomar a salvação e ninguém terá salvação. Ele está dizendo o seguinte, quem é discípulo, quem é servo, quem é cristão realmente, quem é convertido em Jesus Cristo, sabe o que recebeu de perdão. E por mais que doa o eu, mas isso a Bíblia já diz, né? Temos que crucificar o nosso eu, negar-se a si mesmo. Mais que doa se negar, mais que doa porque o outro me humilhou, o outro me fez padecer, o outro trouxe mazelas, coisas ruins para a minha vida, o outro fez, e é verdade, o outro fez, mas eu recebi perdão de Deus. Então eu vou perdoar o outro. Porque o outro, não é que ele mereça, mas é porque o meu Senhor, que fez tanto por mim, que me perdoou uma dívida maior do que eu tenho, está me ensinando. Perdoe também, porque isso é bom para você. Não é bom só para ele, não. É bom para você. Porque se você recebeu, você de graça dá também. Que Deus aplique essa mensagem no teu coração. Que nessa noite, com a parábola desse servo mau, possamos entender que não queremos ser esse servo mau. Que precisamos ser alguém que recebeu graça
que recebeu perdão e queremos também dar para aqueles que não merecem, mas que vamos fazer isso porque um dia não merecemos também e recebemos. Que Deus abençoe. Quero orar com você sobre esta palavra. Oremos então. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai bendito, em primeiro lugar, Pai, queremos te pedir perdão de todas as falhas e pecados, Senhor, porque sabemos que nós não somos merecedores de nada. Nos perdoa, Senhor. Talvez por pecados que muitas vezes nós até nem lembramos quais são. Mas o Senhor tem misericórdia de nós. Que o Senhor, com a tua santa misericórdia, nos perdoe. Eu te peço agora, Pai, cada um que está me ouvindo nessa noite, que possamos, ó Pai, diante do Senhor, termos corações misericordiosos e corações perdoadores. Se nós não temos ainda, Pai, no nome de Jesus, nessa noite, constrói corações perdoadores em nós. Que possamos ter misericórdia pelo próximo. Que possamos olhar para o próximo e se colocar no lugar do próximo. Que não sejamos essa massa que existe hoje, que está espalhada pela internet ou qualquer outro lugar, aonde muitas vezes apenas quer ver o mal e quer ver as coisas ruins no próximo e apontam e dizem, olha, é assim mesmo, mas que possamos ser pacificadores, cidadãos do reino, que possamos ser, como disse a palavra, perdoadores e misericordiosos. Que a dívida do outro, que não se compara com a minha dívida com Deus, que a dívida do outro eu possa perdoá-lo, e mesmo ele sem merecer, mas ele veja a glória de Deus nessa atitude minha. Ele não merece, ela não merece também, mas que eu diga, eu te perdoo em nome de Jesus. E que esse favor imerecido que eu entregue de perdão possa refletir na vida dessa pessoa e a pessoa dizer, poxa, por que essa pessoa está fazendo isso comigo? E esta pessoa possa se encontrar com Jesus, porque existe uma fonte maior de graça e de perdão, que é o Senhor Jesus Cristo. Fica conosco essa noite, que essa palavra possa fazer morada na mente e no coração de cada um que está nos escutando nesse momento. É no nome de Jesus que nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Amém, queridos. Amém, igreja. Amém, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe. Que possamos nos encontrar quarta-feira, mais uma vez, ali no Facebook. Que possamos nos encontrar em outros momentos. E que você reflita nessa palavra de hoje. Lembre-se, o seu Senhor te deu um perdão inigualável, sem valor. Foi muito maior do que você imagina, do que eu imagino. Então, ainda hoje, a partir de hoje, perdoe o outro. Libere esse perdão. Vai fazer bem para você. Seu coração vai agradecer. Libere esse perdão. Não é na mente não. Fale com a pessoa e diga, eu te perdoo. Pastor, essa pessoa morreu já. Se essa pessoa já morreu, se você não consegue mais falar com essa pessoa, então, com Deus mesmo, faça uma oração. Diga, Senhor, eu perdoo a pessoa X, Y, seja pai, mãe, irmão, irmã, seja amigo, parente, seja uma pessoa que você conheceu e que agora não está mais entre você. Senhor, perdoa fulano. Diga a palavra, diga a pessoa, perdoa fulano. E no nome de Jesus, você será liberto da escravidão, dessa dívida. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique graça sobre graça nas nossas vidas. Até um próximo momento, se Deus assim permitir. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar e está na sinceridade de um olhar.
Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Te machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi, revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Eu me chamo José Henrique, sou missionário na cidade de Itapurá. Nós temos alguns trabalhos evangelísticos na cidade, como vôlei evangelístico. Nós temos trabalhado também com pequenos grupos multiplicadores, onde nós treinamos a nossa equipe. Nós estamos com 5 pequenos grupos. Também nós temos aí o trabalho evangelístico também através do evangelismo pessoal. Graças a Deus e graças a você que tem cooperado, nós temos conseguido fazer isso, todas essas coisas. E nós vamos fazer muito mais se você continuar contribuindo e investindo no reino de Deus. Que Deus abençoe a todos.